Olá pessoal, tudo bem? Vamos à parte 2 da nossa aula de física, é isso mesmo. Espero que nessa altura vocês já tenham feito a primeira avaliação, espero que tenham ido muito bem na primeira prova, inclusive. Vamos falar sobre o movimento uniformemente variado. Volto a recomendar que vocês acompanhem pelo livro didático, vai facilitar muito a compreensão. Então, a página é 40 e nós vamos começar a falar sobre o nosso MUV. Espera aí. Para falar sobre o MUV, vamos falar então sobre a diferença entre acelerado e retardado. Toda vez que a velocidade aumenta com o passar do tempo, o movimento é acelerado. Ele está ganhando velocidade com o passar do tempo. Se o processo é inverso, se eu preciso frear e a velocidade está diminuindo com o passar do tempo, eu tenho um movimento retardado. Então a primeira classificação de um movimento variado, ainda não estamos falando sobre ser uniformemente, mas ser variado, ele vai ser acelerado ou retardado. Acelerado, a velocidade aumenta com o passar do tempo. Retardado, a velocidade diminui com o passar do tempo. Se vocês estão acompanhando os desenhos da página 40, também vão ver que tem um terceiro desenho que eu não coloquei aqui, que é do movimento uniforme, já caracterizado durante as nossas aulas e revisado agora para essa primeira avaliação que vocês fizeram. Só lembrando, o movimento uniforme é aquele que a velocidade não muda com o passar do tempo. Tá bom, mas quem faz a velocidade ser alterada? É a aceleração. A aceleração escalar média entre dois instantes é, na verdade, a variação da velocidade em relação à variação do tempo. Por isso, a aceleração aparece como ΔV sobre ΔT. Lembrando que ΔT, qualquer coisa, turma, é sempre final menos inicial. Então, ΔV é V final menos V inicial e ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Vamos ver um exemplo rapidinho? Inventei aqui uma caixa puxada por uma força de grande intensidade, tendo a sua velocidade alterada de 2 metros por segundo, essa é a velocidade inicial, para 10 metros por segundo, a velocidade final. Isso tudo aconteceu em apenas 4 segundos. Mas, professor, e o tempo final e o tempo inicial? Já foi dado para vocês o ΔT. Não importa se começou do 1 e foi ao 5, se começou do 0 e foi ao 4. Variou 4 segundos. Qual é o valor da aceleração aplicada na caixa? Bom, veja bem, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, V final, 10 menos 2. Sobre ΔT, que foi 4 segundos. 10 menos 2, 8. 8 por 4, 2 metros por segundo ao quadrado. Por que a unidade de metros por segundo ao quadrado? Ué, a velocidade é metros por segundo. O tempo é segundo. Então, nós teríamos metros por segundo dividido, olha, por segundo. Ao invés de ficar metros por segundo, a aceleração tem a unidade medida de metros por segundo ao quadrado. Beleza? Bom, isso foi visto então na nossa página 41, para quem está acompanhando pelo livro didático. Mas qual a característica então do movimento uniformemente variado? Ele tem aceleração? Tem. Só que tem um detalhe, a aceleração é constante. Ela faz com que a velocidade sempre mude na mesma quantidade. E note, não basta ser constante, ela é constante diferente de zero, porque zero também pode ser uma constante. E se fosse zero, o movimento era uniforme, porque a velocidade não ia mudar. Mas ela é escalar constante, ou seja, aceleração escalar, um número que não muda com o passar do tempo, fazendo com que a velocidade sempre mude na mesma quantidade. Então, consequentemente, a velocidade escalar sofre variações iguais em intervalos de tempos iguais. Não se esqueça, turma, a aceleração no movimento uniformemente variado é uma aceleração constante. Bom, feito isso, vamos para a parte matemática, começando pela função horária da velocidade. Ela é representada pela velocidade final, que é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Vocês podem usar essa mesma equação partindo lá da função relacionada, ou melhor, da equação relacionada à aceleração. Virou a nossa função horária da velocidade. Notem que é uma função horária, porque a velocidade está dependente do tempo. Como fica a representação gráfica? Bom, nós temos a representação gráfica, quando a aceleração é positiva, uma reta aqui e aqui, que aponta para cima. Bom,
Nesse caso, ela pode partir de uma velocidade positiva, pode partir do repouso, velocidade inicial nula, ou pode partir de uma velocidade negativa. Ela vai ganhando velocidade com o passar do tempo até se tornar uma velocidade positiva. E se a aceleração é negativa? Bom, também tem uma reta, só que agora inclinada para baixo, que pode partir de uma velocidade positiva e de repente ficar negativa, pode partir do zero, ou então pode partir já de uma velocidade negativa. Todas as demonstrações da representação gráfica da velocidade pelo tempo. Se quiserem acompanhar com mais detalhes, confiram na página 44. Bom, além disso, nós temos a função horária do espaço, aquela famosa equação do sorvetão. O S, que é a posição final do corpo, depende do S0, que é a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo. Notem que até aqui, se eu pudesse esconder essa última parte, é igualzinha à equação do movimento uniforme. Só que ele tem uma aceleração, então agora é mais a vezes t ao quadrado dividido por 2. O at ao quadrado estão dividido por 2, ou o a está dividido por 2, ou t ao quadrado dividido por 2, tanto faz. Como eu posso escrever isso também? Bom, ou eu posso passar o S0 para o outro lado, ficaria S menos S0. Opa! S menos S0 é o meu ΔS. ΔS é igual a V0 vezes t, mais a t ao quadrado sobre 2. E para fechar as nossas equações, e se eu não tenho tempo na questão? Se não me pediu o tempo? Bom, se você não tem tempo ou não precisa do tempo, a solução é a utilização da equação de Torricelli, onde a velocidade ao quadrado final é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Bom, a representação da equação de Torricelli não está feita no livro didático, mas ela parte da nossa função horária, substituindo o tempo lá da função da velocidade, tá? Se alguém tiver interesse, existem algumas deduções. Mas saiba que é a equação cujo Torricelli faz a representação da velocidade final, dependendo da velocidade inicial, da aceleração e do deslocamento, sem a necessidade de representação do tempo. Fiquem atentos aos exercícios dessa segunda parte. Não se esqueça de resolvê-los. Cada vídeo com a resolução de cada um dos exercícios do livro didático está disponível para vocês. Um abraço, pessoal, e até a próxima.